vai ficar salvo aí para esse pessoal que for ver depois. Vou fazer uma oração aqui para iniciar esse devocional, essa noite de hoje de Momento Conexão. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado pela oportunidade de estar falando da Tua Palavra, Jesus, de estar, de alguma forma, Senhor, encorajando as pessoas, Senhor, a permanecerem na Sua fé, Senhor, a dar o nosso testemunho de vida, Senhor, de vida cristã. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe minha vida neste momento. Pai, usa minha boca, Senhor, que eu venha falar aquilo que Tu queres que eu fale, Deus, em nome de Jesus. Que de alguma forma as pessoas saiam transformadas, Senhor, essa noite dessa live, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, Deus. Amém. Bom, galera, o tema de hoje aí, como vocês viram, o título do devocional é Com Emoção ou Sem Emoção. Então, eu vou ler o versículo que eu me baseei e vocês vão refletindo aí nesse título o que vem na cabeça de vocês. Bom, o texto que eu vou ler é Marcos, capítulo 12, versículo 30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Bom, esse versículo eu achei um versículo bem intenso, né? É um versículo que Jesus responde um mestre da lei, né? Um mestre da lei observou Jesus discutindo ali com umas pessoas e foi perguntar para Jesus: Jesus, qual que é o principal de todos os mandamentos? E aí Jesus responde isso: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E é um versículo bem intenso, porque nesse versículo Jesus repete 4 vezes a palavra todo. Todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e todas as suas forças. Isso não deixa nenhuma dúvida de que Jesus nos quer por inteiro, né? Ele quer que a gente entregue nossa vida para Ele em todas as áreas. Todas as áreas da nossa vida nós devemos viver como se estivéssemos ofertando essa área da nossa vida para Jesus. Algo que eu lembrei durante esse devocional, quando eu estava escrevendo ontem, foi da minha infância com a minha família no Guarujá. A gente ia muito pro Guarujá quando eu era mais novo, né? Eu e meus primos. E a gente passava o fim de semana no Guarujá. E a gente passava muitos dias na praia. E eu e meus primos, a gente gostava muito de andar naquele Banana Boat, que não sei se ainda tem, hoje em dia faz tempo que eu não vejo, mas a gente gostava muito, se divertia muito. E aí a gente costumava, toda vez que a gente ia na praia, a gente ia andar nesse negócio. Acho que todo mundo sabe, mas é uma boia assim bem comprida no mar, né? É uma boia bem comprida que cabe umas 8, 10 pessoas e é puxada por um barco ou um jet ski bem rápido. E aí, toda vez que a gente andava, o piloto desse barco ele fazia a pergunta que é o título da live: com emoção ou sem emoção? E aí a gente ficava ali se decidindo como a gente queria ir naquele dia. Se a gente falava que queria ir um passeio sem emoção, era um passeio bem tranquilo, né? Normal, acontecia tudo que a gente já esperava, o cara ia numa velocidade de boa, não tinha nada novo assim, não fazia nenhuma manobra, alguma coisa nesse sentido. E era algo que a gente esperava, então a gente não se animava tanto. Só que quando a gente falava com emoção, aquilo já transformava a gente, deixava a gente ansioso e queria um passeio radical. E aí, quando a gente falava com emoção, aconteciam coisas que talvez a gente não esperava. O cara virava de uma forma que caía todo mundo da boia, ou ia para um lugar diferente, andava muito rápido. Então, na grande maioria das vezes, a gente falava com emoção, que a gente ansiava por aquele momento e a nossa expectativa crescia de que começasse logo, né, pra gente viver aquele momento feliz ali, animado entre a galera. E aí eu comecei a pensar, né, como que a gente deve ser com Deus, né? A gente deve escolher nossa vida com emoção ou sem emoção, no sentido de intensidade, né? Eu lembro de uma fase da minha vida, por muito tempo eu vivi a minha vida sem intensidade. Por muitos anos eu sou cristão, digo, desde criança, eu posso falar isso. Mas a grande parte da minha adolescência, assim, até uns 18 anos mais ou menos,
eu vivia uma vida sem intensidade alguma. Eu ia para a igreja como se fosse bater um ponto no trabalho. Tinha épocas que eu fazia parte do louvor e eu ia só para cumprir escala. Era uma mera formalidade ir para a igreja para mim. A minha vida cristã não tinha qualquer intimidade com Jesus. Às vezes eu sabia bastante da palavra, só que eu estava completamente desligado. Eu fazia as coisas do meu jeito e achava que estava tudo certo. Não precisava de mais nada. Aquele era meu pensamento naquele momento. E graças a Deus, de uns anos para cá, uns 6, 5 anos, isso mudou na minha vida, né? Eu passei a enxergar a vida parada que eu tinha, que não se movia, por eu estar desligado, desconectado com Jesus, desinteressado também. E eu decidi mudar isso, né? Eu vivia indo na igreja basicamente porque meus pais iam, então eu vivia a fé deles e não vivia a minha. Até que eu falei, não, peraí, por que eu tô fazendo isso? Não faz sentido eu continuar vindo, levando dessa forma. Essa não é a vida que Deus quer que eu tenha. Essa não é a vida de entrega que Deus quer que eu tenha. E aí eu me desprendi dos meus pais nesse momento e falei, vou viver a minha própria fé e vou buscar a minha própria vida com Deus. E aí com isso eu comecei a criar a minha intimidade com Jesus, que era inédito para mim, eu não tinha experiência com isso. E foi quando tudo começou a mudar a partir daquele momento. Desde minha vida profissional até minha vida sentimental, todas as áreas da minha vida, Deus passou a cuidar de tudo. E uma coisa que me acompanhou muito foi, claro, a minha vida profissional. A partir desse momento que eu decidi mudar, eu encontrei um emprego que me fez quem eu sou hoje profissionalmente, naquele momento. Foi uma crescente clara em comunhão entre essas duas áreas. E aí eu lembrei de um versículo muito conhecido, que é: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração, que é Salmo 37, versículo 4. Esse é um versículo que eu lia muito na minha época de conversão, assim, no início, que era bem no começo. Geralmente as pessoas leem esse versículo, né, para quem é novo convertido. E aí tem várias traduções. Tem uma que diz: confia o caminho ao Senhor. Tem uma que diz: entrega o teu caminho ao Senhor. E aí eu fui pesquisar o que significa a palavra entrega no dicionário. E é escrito assim: fazer chegar, passar as mãos de, ou dar. Quando você entrega algo a alguém, isso não é mais seu, né? Passa da sua mão para uma mão de outra pessoa. Então aquilo não está mais sob seus cuidados, mas está sob os cuidados de quem recebeu aquele algo que você entregou. Então eu fiquei pensando, a gente tem que entregar a nossa vida nas mãos de Deus. E não olhar mais para trás e se arrepender ou ficar pensando, não, entrega nas mãos de Deus, porque a sua vida não está mais sob o seu cuidado, mas está sob o cuidado de Deus. Isso me faz lembrar daquela sketch da cadeira, quando a pessoa está sentada numa cadeira, que a cadeira representa a vida da pessoa. E ela entrega essa cadeira para Jesus e fala: Jesus, pode sentar, faz o que você quiser, a minha vida está nas suas mãos e as decisões são suas. Só que na sketch a pessoa Deus começa a agir, a pessoa começa meio que sentar no braço da cadeira, vai meio que empurrando Jesus e vai meio que bloqueando Jesus, não deixa ele agir da forma que ele quer. Mas não pode ser assim. Quando a gente entrega, aquilo não é mais nosso, então a gente não olha para trás, deixa Deus agir, que a melhor coisa que a gente pode fazer é deixar ele agir, porque ele tem as melhores decisões, as melhores ideias, os melhores planos. Então que a gente possa entregar dessa forma e não querer de volta, porque você não vai se arrepender. No começo, às vezes, a gente pode achar que, não é desse jeito que eu queria. Não, mas depois tudo se esclarece e você fala, é verdade, eu fiz a decisão certa, mesmo que doa no começo, no final você vai ver que tudo foi plano dele. Porque sem intensidade, a gente acaba sendo uma mera religião, um clube de amigos que não tem força alguma, não tem energia, não tem propósito, não se move. E aí eu decidi fazer uma analogia do passeio do Banana Boat com a nossa vida cristã. Olha que analogia louca. Imagina Deus perguntando para você: a sua vida comigo, você quer essa vida com emoção ou sem emoção? Eu vi uns comentários aí que a galera quer com emoção. É assim que tem que ser. Porque quando você vive sem intensidade, sem emoção, você só vai viver o básico.
Eu vejo pela minha vida, né? Porque muitos anos da minha vida eu vivi sem intensidade alguma com Jesus. E graças a Deus, Deus abriu meus olhos. Mas quando eu vivia dessa forma, você acaba indo para a igreja sem pretensão nenhuma de crescer. Você acaba não se entregando para as amizades que podem te levar mais perto de Jesus, que isso é muito importante. Deus sempre nos dá pessoas para caminhar com a gente. E quando você está sem intensidade, você acaba não olhando para essa amizade da forma que Deus quer que você olhe, e aquela pessoa que teria uma capacidade de fazer parte de uma mudança na sua vida, entre aspas, de te ajudar a crescer, você deixa essa pessoa passar. E quando você pode lembrar dessa pessoa, talvez seja tarde, não seja a mesma coisa. E você também não escuta uma exortação que pode transformar a sua vida. Você perde oportunidades que Jesus te envia porque os seus olhos não estão focados naquilo. E no contrário, na sua vida com intensidade é completamente diferente. Porque a vida com intensidade com Jesus é a vida que Ele quer que você tenha. Então, quando você está vivendo a vida que Jesus quer que você viva, Ele vai prover de tudo. Ele vai prover tudo necessário para que você viva uma vida de adoração a Ele. Porque essa é a vontade dEle. Ele vai prover o necessário para que você tenha uma vida de adoração. Ele vai te dar oportunidades que só Ele pode dar. Ele vai te surpreender todos os dias. A escolha de viver uma vida com emoção é se entregar completamente. É deixar Ele controlar sem arrependimento algum, sem ressentimento algum. Diferente de uma vida sem intensidade, que você não tem esperança de nada, uma vida com intensidade faz você esperar em Jesus. Sua confiança está depositada nele. Faz você ter expectativa de ser surpreendido. E Jesus ama nos surpreender, né? Não tem nada mais legal que você receber uma surpresa assim no meio do seu dia com algo que você não espera. E essa é a vontade do nosso Pai. Todos os dias nos surpreender com algo novo do céu, que nos faça olhar para Ele e falar: glória a Deus, é isso que eu quero, é essa vida que eu quero seguir. Então decida a sua vida com emoção. Se Jesus te perguntar, fala: Jesus, eu quero uma vida com emoção, com intensidade, eu quero viver as coisas mais loucas que você tem para mim. Então pode mandar que eu tô pronto. E aí, uma coisa que eu falei agora há pouco que eu não me abrangi muito, é sobre exortação. Na minha vida sem intensidade, eu não enxergava a exortação, né? O que é exortação? É quando a exortação pode ter muitas formas, né? Quer dizer, que é ensinar o novo convertido a seguir na fé, ajudar aquele que está com dúvida, motivar quem está desiludido, repreender quem está fazendo alguma coisa errada, se arrependa, né? Isso são vários tipos de exortação. Mas por que nós somos exortados? O único motivo de Jesus nos exortar é o amor. É o amor dele. Tudo isso que eu acabei de falar se resume em amor. Porque quem quer o bem do seu filho vai amar. Às vezes você pode machucar, pode doer, mas é para o bem, né? Jesus quer isso com a gente. Então a vida com intensidade, você passa a enxergar a exortação como um ato lindo de amor de Jesus por nós. Isso é muito importante, porque na vida que eu tinha eu não enxergava, então às vezes aquela exortação que era falada no culto, eu fechava o olho, para mim, eu sentia que aquilo não era para mim, que entrava por um ouvido e saía pelo outro, e às vezes a chance de mudar a minha vida que estava ali na minha frente eu não estava enxergando. E uma coisa também que me ajudou um pouco nesse devocional, que mês passado eu fui com a Ju num sítio, né, fazer as fotos do nosso pré-wedding. E aí a Dani e o Lucas foram com a gente, né? A gente ficou uns 2 dias lá. E aí, lá nesse sítio tinha um buggy que dava pra gente ficar andando com ele pelo sítio. E a gente decidiu dar uma volta num dia. Tava meio chovendo e tal. Aí eu fui na frente, eu fui dirigindo, né? Eu e o Lucas na frente. E atrás não era um banco, era uma caçambinha assim que dava pra sentar, e foi a Ju e a Dani atrás. E aí comecei, tava dirigindo normal. Aí do nada a Dani gritou: com emoção, Vitor! Aí eu já, tá com emoção, beleza. Aí fiz uma curva, a primeira curva que eu fiz, um barranco, tum! A Dani tava aqui em cima, ela bateu
a cabeça no teto do bug. Mas não aconteceu nada demais, não foi nada muito grave. Mas por que eu tô falando isso? Porque a Dani, quando ela gritou com emoção, ela não sabia o que esperar, ela não sabia o que eu ia fazer. Ela não sabia se eu ia fazer uma curva, se eu ia descer um barranco, ela não sabia. Mas ela simplesmente confiou no que eu fosse fazer. Ela só estava querendo algo diferente, algo radical, algo que trazesse uma adrenalina ali para ela no momento. Foi por isso que ela falou isso, e ela não sabia o que ia acontecer, né? Então essa é uma relação como que a gente deve falar para Jesus com emoção, sem pensar, só querendo viver o que ele tem, né, para nós, esperar algo novo, criar expectativa alta. E foi essa analogia que eu fiz com o que a Dani falou. E, às vezes a gente vai bater a cabeça mesmo. A nossa vida não vai ser sempre 1000 flores, passa a mão na cabeça, tá tudo bem, você só faz coisas certas. Não, nossa natureza é errar, é fazer besteira de vez em quando, mas Deus vai estar ali para exortar e vai estar ali para, com passos de amor, nos trazer de volta para o eixo e seguir nosso caminho com Ele. Então foi um acontecimento engraçado, mas foi naquele dia que eu tive esse insight desse devocional. Com emoção ou sem emoção, eu fiquei pensando ali naquilo. E aí depois que eu comecei a escrever. Isso é exatamente isso que a Dani falou. Se não tem as batidas, não tem as risadas. A gente riu por um momento ali, que a gente achou que tinha sido grave e tal, mas não foi nada. Depois a gente só deu risada, que realmente foi engraçado. E uma coisa que aconteceu ontem, quando eu estava escrevendo, eu recebi uma ligação no meu celular do trabalho. Era um número X que eu não tinha gravado, e geralmente eu não atendo quando eu não tenho salvo, porque geralmente não é pra mim. Só que eu atendi ontem, e era uma mulher que eu não conhecia, e ela falou que estava ligando para uns números aleatórios para ler uma palavra da Bíblia. Eu falei, não acredito, cara. Aí eu comecei a pensar, né? Falei, como que pode a mulher tá abstendo do seu tempo para ligar para pessoas que ela nem conhece para falar da palavra de Deus? E aquilo foi um incentivo para mim e um cuidado de Deus comigo, porque eu senti como se fosse uma surpresa dele para mim. No momento que eu estava escrevendo, eu recebi essa ligação e a mulher leu um versículo bem, bem conhecido, que é a oração do Pai Nosso em Mateus. Deixa eu afastar aqui que eu não consigo ler, peraí. Foi mal, galera, só um segundo. Aqui. Mateus 6, de 9 a 10. Ela leu: Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí eu fiquei por um tempo assim pensando. Ela falou: posso te ligar semana que vem para eu ler outra parte? Eu falei: claro que pode. Isso tem a ver muito com o que a Bruna acho que falou na escola dominical, de você colocar alarmes no seu celular durante o dia com mensagens assim e tal. E foi muito isso, foi muito uma surpresa de Deus, porque eu não esperava. E ela leu esse versículo. Então, que em nome de Jesus a gente sempre lembre dessa oração do Pai Nosso e que peça que sempre a vontade dele seja feita, que venha o reino dele, que o nome dele seja santificado e que vocês também possam viver essas surpresas de Deus. Entreguem sua vida totalmente, escolham viver com emoção, com intensidade, porque você não vai se arrepender. Jesus tem muito mais para você. Eu vivi essa transição de uma vida sem intensidade para uma vida com intensidade e foi a melhor decisão que eu tomei. Graças a Deus que isso aconteceu comigo. Um último versículo que eu queria ler, para terminar, tem Romanos 12, versículo 11. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Então, galera, servir ao Senhor é uma oportunidade, um privilégio enorme, é uma alegria, e eu espero muito que vocês vivam isso, vocês sintam
amor em estar na obra, em estar adorando, estar servindo, porque Deus vai derramando enquanto você está trabalhando. E é isso, galera. Foi um devocional bem curto e rápido. Deus falou muito comigo sobre esse assunto, sobre essas passagens. E espero que alcance os corações de vocês também, que vocês decidam aí viver com emoção, mesmo batendo a cabeça às vezes, tropeçando, mas vale a pena, porque no final você consegue ver toda a obra que Jesus fez e estava tudo ligado desde o começo, para a glória dele. Vou fazer uma oração aqui. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de falar da Tua Palavra, Senhor, que possamos, Pai, ter uma vida, Senhor, intensa contigo, que possamos ser fervorosos, Senhor, no Espírito Santo, que possamos viver surpresas todos os nossos dias, Senhor, sermos surpreendidos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe cada vida que pode estar acompanhando, Pai, que de alguma forma elas sejam alcançadas por Ti agora, Senhor. Tu sabes o que cada um passa, Jesus, e que agora Tu venhas, Senhor, com a Tua paz que só Tu podes dar, Deus. Em nome de Jesus, cuida de cada um, abençoe o restante desse dia, dessa semana, que possamos estar juntos na Tua casa em breve. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Obrigado por ter participado aí. Você que tá vendo depois também, Deus te abençoe. E tamo junto. Qualquer coisa, chama aí. Valeu!